A minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo anseia com ardor. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor. Neste 22º domingo do tempo comum, mês de setembro, mês da palavra, mês da Bíblia, né? Queremos nesse momento nos unir a todas as comunidades, todas as paróquias, todas as dioceses, todos os grupos, todos os movimentos, todas as pastorais, todas as pessoas que se reúnem nesse dia de hoje para ouvir a palavra, para celebrar a Eucaristia. Então vamos nos unir a todas as comunidades neste momento de graça, neste domingo, dia do Senhor. Queremos também trazer presente todas as famílias, né? O domingo é o dia do Senhor e o dia da família. Dia da família é ir para a igreja, celebrar, rezar, mas também é dia da família se reunir para almoçar, para comer junto, para descansar. Que esse dia de hoje seja um dia de muitas bênçãos e de muitas graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos aproveitar que estamos no mês de setembro e vamos fazer a leitura sempre em nossa Bíblia. Vamos abrir em Mateus capítulo 16, do versículo 21 ao 27. Ouve, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro levou Jesus para um lado e o repreendeu, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Fique longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Com efeito, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que um homem pode dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na sua glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que adianta o homem ganhar a vida inteira, mas perder a sua vida? Olha que quantas vezes a gente não faz isso, trabalha desesperadamente, ganha muito dinheiro, ganha fama, muito poder, e de repente vem a morte e acabou a pessoa, né? A pessoa morre e depois, às vezes, nem é mais lembrado, né? Isso acontece muitas vezes. Ganhou muito dinheiro, mas não salva a sua própria vida. O dinheiro não compra, né, a sua saúde, o dinheiro não compra a vida, né? A primeira parte desse evangelho, se a gente olhar bem direitinho, Jesus revela, né? Revela a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição para os seus discípulos. Certamente não foi fácil, né, para os discípulos ouvir tudo aquilo que Jesus estava falando sobre si mesmo, né?
sobre sua morte, sobre sua paixão. A reação dos discípulos, não foi de não aceitação. Como aceitar uma situação dessa? Certamente eles ficaram desapontados, porque essa fala de Jesus soava como um fracasso. Quer dizer, Jesus tinha feito tanto bem, estava fazendo tanto bem, né, para eles, para os discípulos e discípulas, mas também para o povo, e no entanto Jesus vai falar de morte, que ele vai morrer, que vai acontecer a sua paixão, sua morte e assim por diante, né? E Pedro, aqui, mais uma vez ele toma a palavra. Em um outro momento, se eu não me engano, domingo passado, Pedro, né, que vai dizer, olha, tu és o Messias, o Filho de Deus, e Jesus vai fazer um belo elogio para Pedro, né? Ele vai dizer, felizes tu, porque não foi um ser humano que revelou essas coisas para você, mas foi Deus. Então, Jesus vai fazer um elogio a Pedro. Hoje, Jesus faz o contrário. Porque a atitude de Pedro também não foi uma atitude boa, né? Então, Pedro não tinha reconhecido Jesus ainda como Messias. Ainda não tinha reconhecido como Messias, como filho amado de Deus vivo, né? Como filho de Deus vivo, né? E por isso Pedro, o que é que ele faz? Ele quer eliminar a cruz de Jesus. Olha, Senhor, eu te aceito, mas desse jeito aí não. Se é para sofrer, é melhor a gente parar por aqui. É melhor não continuar com a missão, é melhor não ser fiel a Deus, se é para sofrer. Se é para ter cruz, eu não quero. Acho que Pedro pensou e falou isso, né? Então, Pedro alimentava dentro de si uma ideia de um Messias glorioso, assim como muitas vezes também nós temos uma ideia distorcida do Messias, de um Messias glorioso, um Messias do oba-oba, um Messias sem cruz, onde a gente vai, canta e dança e pula e se rebola e o Espírito vem, a gente desmaia, cai, e é tanta confusão, e a gente diz amém, a gente diz glória, e aí esse é um Jesus, um Messias, a ideia de um Messias glorioso. Se a gente faz tudo isso, não é errado não fazer tudo isso não, mas se a gente faz todo esse oba-oba depois de uma grande missão, né, junto aos pobres, junto aos sofredores, tá tudo ok. Ou se a gente faz tudo isso e a partir dali a gente vai em busca daqueles que sofrem, nossa, muito bom. O problema é que muitas vezes nós ficamos só no oba-oba, no glória a Deus, mas a gente não é capaz de assumir a cruz. A gente tem medo, assim como Pedro, a gente tem medo e a gente quer o Messias sem cruz. E Jesus percebe justamente essa dificuldade. Ele percebe essa dificuldade nos seus discípulos, né? Por isso, ele vai repreender Pedro severamente. Ele repreende Pedro severamente. Vai para longe de mim, Satanás. Olha só o que Jesus diz para Pedro. Afasta-se de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Se num outro momento Jesus diz que Pedro vai ser aquela pedra, né, onde ele vai construir a igreja, aqui Jesus diz, olha, fica longe de mim, porque tu és uma pedra de tropeço. Como é difícil ouvir isso, sobretudo de Jesus, né? Pedra de tropeço. Portanto, você atrapalha a missão. Você é uma pessoa que, em vez de ajudar, você está atrapalhando a missão, né? E aí Jesus vai dizer, porque você não pensa das coisas de Deus, mas você pensa sim as coisas dos homens. Porque as coisas dos homens, do humano, é ter fama, né? É ter um Jesus sem cruz, mas as coisas de Deus, já dizia o evangelho de ontem, é preciso arriscar, mesmo se tiver que perder a vida, é preciso sempre arriscar, colocar o nosso talento a serviço da vida. Os discípulos, meu irmão e minha irmã, embora convencendo, né, ou tentando, né, convencer Jesus a participar de uma missão sem cruz, ou da vida do reino de Deus sem essa cruz, eles precisam aprender, né?
Eles precisam aprender. Porque eles já viviam diretamente com Jesus, já participavam do cotidiano de Jesus. Eles já tinham visto Jesus fazer muita coisa, né? Jesus salvar muitas vidas. E, no entanto, a maior dificuldade deles era justamente o desafio da cruz. Assumir a cruz era a maior dificuldade desses discípulos, né? Eles só foram entendendo e compreendendo, né, o sentido da cruz a partir da ressurreição. Aí sim, eles começam a compreender e se colocam à disposição de Deus. Aí, a partir daí, eles abraçaram a cruz, fazendo o mesmo caminho que Jesus, né, o mesmo caminho de Jesus, doando a sua vida, as suas vidas por causa do reino de Deus. Para que isso aconteça, é necessário, é preciso renunciar sempre, gente. Para a gente abraçar a cruz, é preciso renunciar a nós mesmos, né? Por isso o Evangelho: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É esse o convite. Jesus vai dizer isso para nós. É preciso renunciar a nós mesmos, né? Tomar a nossa cruz e seguir o Mestre. É esse o convite do Evangelho de hoje, né? A gente sabe que todo mundo passa por dificuldade, todo mundo precisa carregar a sua cruz, mas carregar a cruz sozinho é uma coisa, carregar a cruz com Jesus é outra coisa. O fardo se torna menos pesado. E aí o convite é o seguimento a Jesus Cristo hoje e sempre, sendo sempre fiel ao Evangelho, ao Mestre. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.